Olá, PEC da maioridade penal. Para saber mais os prós e os contras deste tema que está sendo discutido numa comissão especial, trouxemos dois convidados, o deputado Chico Alencar, líder do PSOL, e o deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, que é vice-presidente da comissão especial que trata do tema na Câmara. Deputados, muito obrigado pela presença no Conversa de Fato. Reduzir a maioridade penal, mudar a Constituição, é necessário ou não, deputado? Não é. Claro que o que é necessário, urgente, premente, é termos políticas públicas consequentes para a nossa infância e juventude. Aliás, esse segmento etário é considerado na Constituição como de prioridade máxima, especialíssima. E isso não tem sido praticado no Brasil há décadas. Nós vemos que há uma desagregação familiar, por razões sociais também, e há um sistema educacional e cultural, desde a creche para a grande massa do povo, inteiramente falho, insuficiente. Então, eu entendo que o nosso empenho máximo é nessa causa, nessa raiz que leva a alguns jovens, adolescentes, em minoria em relação à grande massa de adolescentes, a ficar em confronto com a lei, a cometer de pequenos a grandes e sempre repudiáveis delitos. Deputado Efraim. A redução da maioridade penal hoje é um grande clamor da sociedade porque não se aguenta mais a impunidade. E para combater a impunidade são necessárias várias frentes que têm uma série de medidas a serem tomadas, iniciativas por parte do parlamento. Aqueles que muitas vezes dizem que a redução da maioridade penal ela vai acabar com a violência, ela não é verdade e provavelmente tem razão. A questão da maioridade penal ela vem para resolver um sintoma de todo esse câncer que vive a sociedade brasileira, que é exatamente a impunidade na delinquência juvenil. Porque a nossa lei ela é muito arcaica, ela é obsoleta, ela vem de 1940. Às vezes se coloca como quem é a favor da redução da maioridade penal é contra a educação, é contra escolas, de forma nenhuma. Existem soluções de médio e longo prazo e existem soluções de curto prazo. Um investimento maciço em educação que o Brasil precisa, ele vai surtir efeitos para a próxima geração. Agora, para concluir, é preciso combater a impunidade e, principalmente, e aí eu defendo, reduzir a maioridade penal nesse primeiro momento para crimes hediondos. Será que mudar a Constituição é o melhor caminho? Não podia se discutir questões infraconstitucionais, mudanças no ECA, até mesmo no Código Penal? Ou seja, tratar essa questão na Constituição não seria, digamos, definitivo demais para uma solução de curto prazo? Então aí você não reduz a maioridade. Existe a proposta que complementa, já que a gente está tratando da PEC, a redução. A proposta que eu defendo, a redução da maioridade para os crimes hediondos, é o aumento da pena de internação para que as medidas socioeducativas nos crimes de menor potencial ofensivo possam continuar sendo aplicados a essa juventude que, infelizmente, escolheu o caminho do crime. Deixa eu fazer algumas observações aí nesse diálogo racional e evidente que nós não consideramos que os defensores da redução da maioridade penal estão imbuídos de maus sentimentos ou só querem vingança. É algo que está mesmo em debate, é uma questão que está sendo enfrentada de maneira democrática dentro do parlamento. Mas quanto ao chamado clamor popular, existe clamor popular para muitas coisas, inclusive para, às vezes, em certas situações, para fechar o parlamento. E será que não estão certos? Né? Não, eu acho que não. Pois é, a massa, ela forma aquela opinião que a gente tem o dever de mediar, receber, digerir, ter sensibilidade para ela e, claro, dar-lhe um tratamento que eleve o senso comum ao chamado senso crítico, e aí eu acho que a gente pode chegar ao bom senso. Nem sempre conseguimos. O papel do representante político é esse, pegar aquilo que o povo lhe dá como ganga bruta e tentar transformar em matéria-prima. Essa discussão está sendo feita numa velocidade apropriada ou ela está sendo feita de uma maneira muito rápida? O relator, por exemplo, está usando metade do tempo previsto na comissão especial para apresentar o relatório.
Isso é suficiente? Isso não é? Qual a sua opção, a sua opinião, deputado? Olha, na CCJ, da qual fazemos parte, houve um debate do tema com pessoas especialistas, pedagogos, psicólogos, juristas, de ambas as posições, pró-redução e contra-redução. E houve uma presença lá popular, o debate acabou se inviabilizando. Reconheçamos, parte porque a plateia estava muito exaltada, mas também parte dos deputados estava ensandecida lá. Então, ameaça de prisão. E, infelizmente, a audiência pública se frustrou. Eu entendo que, quando se escolheram 40 sessões para o prazo de trabalho da comissão especial, é um tempo de maturação para um bom debate da sociedade. Acho correto, o tema está sendo discutido, sim, uma boa iniciativa. Vamos tirar tudo que está na gaveta e debater tudo. Isso é bom. Me parece que o presidente Eduardo Cunha está sendo gato escaldado, né? Ele viu o desastre que foi a antecipação dos resultados da Comissão de Reforma Política, que depois de debater durante muito tempo não teve conclusão, e me parece que a Comissão da Maioridade Penal ela está muito ciente desse fato. O importante da gente falar é que essa apresentação do relatório do deputado Bessa, ela não é o final da discussão, mas ela é o grande início do debate. A partir daí é que se começa a discussão sobre tudo que se absorveu durante esses debates na CCJ, na maioridade penal, na internet, nas ruas, nos fóruns, nos bancos de praça, nas ruas, todo mundo comenta esse tema. Então é uma PEC que será analisada quando for a plenária em primeiro turno, depois de uma grande discussão, em segundo turno, isso vai para o Senado, tem que ser aprovado 2 turnos, se tiver mudança, volta para a Câmara, ou seja, ninguém está se falando em algo no estalar de dedos que virá daqui para amanhã. O que nós temos ciência é que é preciso sim debater. A PEC, como você falou, é de 93, mas ela passou muito tempo engavetada, e a pior resposta que o parlamento pode dar é a inércia, é a omissão, é engavetar e evitar o debate, desmistificar posições que são bem-vindas. Tanto é que a proposta ainda tem, é importante citar, de que tenha um referendo ao final, para que uma posição do Congresso, naquilo que eu considero o tema mais sensível do ponto de vista social, inclusive da legislatura atual, ele tenha a legitimação expressa da população. Para um dos pontos da PEC seria que esses jovens entre 16 e 18 anos fiquem presos ou internados em locais separados, ou seja, eles não ficariam nem com a população adulta carcerária e nem com os menores de 16 anos. A gente já vê que os estados estão assoberbados com as suas próprias populações carcerárias. Isso é uma questão factível também? Assim, da onde que poderia sair esse dinheiro para você construir mais unidades prisionais? Pois é, olha, voltando à questão do referendo, eu acho uma ideia boa. Aliás, o Brasil precisa praticar mais referendos e plebiscitos. Isso educa política e culturalmente a população. Nós temos as eleições bienais, espero que continuem a cada 2 anos, ou alternados se os mandatos todos passarem para 5 anos, como nós defendemos, mas, de qualquer maneira, no período eleitoral, além de escolher prefeito, vereador, deputado, governador, presidente, você pode e deve abordar certos temas. As democracias mais maduras, elas praticam isso. Então, um referendo, caso se reduza a maioridade penal, ele é bem-vindo. Eu entendo que você aprofunda o debate e dá à soberania popular diretamente essa possibilidade de opinar. Mas também outras questões, por exemplo, a participação de empresas no financiamento de partidos e campanhas eleitorais. É um tema que a gente devia submeter ao veredito popular. E por aí vai. Então isso é bom. Segundo, de fato eu tenho lido que há propostas no sentido de não colocar esses menores de idade, hoje menores de idade, que seriam já puníveis criminalmente nas penitenciárias, nas masmorras, que são, como todos sabemos, uma escola de criminalidade. Aliás, a reincidência, isso é expressivo. Entre os egressos do sistema penitenciário de adultos, mais de 70%, por uma série de razões, voltam a delinquir. Entre os egressos do sistema socioeducativo, do ECA, dos abrigos de internação de menores de 18 anos, 20%. É uma taxa elevada ainda, mas veja a diferença. Eu acredito sim que quem é mais jovem tem mais chance de se reintegrar, de se recuperar. Não é que o adulto está condenado, isso daí você chega à eliminação, ao extermínio com muita rapidez, mas ele
está mais cristalizado, mais desencantado. Quanto mais jovem, eu falo isso de cadeira porque já sou coroa, mais portador de esperança você é. Agradeço o deputado Efraim Filho, deputado Chico Alencar. Agradeço também a sua audiência nessa nova edição do Conversa de Fato. Tratamos aqui da questão da maioridade penal. Um abraço e até a próxima.